Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. O Senhor é um Deus soberano, maravilhoso, se faz presente aqui no nosso meio. E nós estamos aqui reunidos não para assistir culto, mas estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Porque o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Se for por meio do homem, não deixe que isso penetre nos nossos corações, Senhor. Mas que a tua palavra, e tão somente a tua palavra, venha falar conosco, porque ela é poderosa. É ela quem transforma as nossas vidas. Não são valores humanos, não são costumes, mas sim a prática da tua palavra. Por isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em cada coração aqui nessa noite. E se alguém ainda não conhece ao Senhor, que por meio do teu Espírito Santo o Senhor venha salvá-lo, para que possam saber que só o Senhor é Deus e que não há salvação em nenhum outro. Nós oramos a Ti no Teu precioso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. Algumas pessoas ainda entendem que entregar a vida ao Senhor Jesus é sinônimo de ausência de problemas. Quem decide caminhar com Jesus não vai ter dificuldade alguma nesse mundo. Quem decide confiar a vida ao Senhor Jesus está livre de sofrer neste mundo. Por incrível que pareça, algumas pessoas têm buscado a Deus por conta disso. Desde que a Bíblia não mostra em nenhum ponto que os problemas, as dificuldades, elas irão desaparecer como num passe de mágica quando entregamos as nossas vidas a Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas, pelo contrário, ao longo de Gênesis a Apocalipse, você pode acompanhar o quanto as pessoas que decidiram servir ao Senhor, seguir aos seus mandamentos, obedecer a tua palavra, como essas pessoas sofreram, como essas pessoas enfrentaram dificuldades. É por isso que tem uma linha que diz o seguinte: Deus não pode ser um Deus de amor, o Deus dos cristãos não pode ser um Deus de amor. Porque um Deus de amor jamais permitiria que os seus filhos sofressem, que os seus filhos padecessem. Mas, irmãos, a palavra nos ensina que todo filho verdadeiro, ele sofre. Ele sofre por alguma razão. O que eu quero trazer nessa noite para os amados irmãos, através das Escrituras, é que nós podemos tirar muito, mas muito proveito do sofrimento. Porque é muito fácil quando nós levamos uma vida regalada, como a Bíblia fala, usa esse termo, uma vida fácil, podendo comer do bom e do melhor, podendo vestir do bom e do melhor, tendo a sua casa própria, um ótimo trabalho. É muito fácil viver assim. Mas e as pessoas que não têm isso? E eu estou falando de cristãos, porque os cristãos que têm muito, não dão valor ao que têm, e se esquecem logo de Deus. Mas também tem aqueles que não têm quase nada e também se esquecem do Senhor. Acabam exaltando demais o sofrimento e não extraem o máximo de proveito que o sofrimento pode fornecer para aquele que segue a Jesus. Porque ao longo da história, amados, Deus sempre usou o sofrimento para aperfeiçoar o seu povo. Sempre, Ele não abre mão disso, porque Ele quer demonstrar que através do sofrimento, o povo pode depender única e exclusivamente da sua graça. E hoje as pessoas não querem depender da graça do Senhor. As pessoas querem mais. As pessoas querem campanhas. As pessoas fazem jejum e buscam sempre algo que beneficia a si próprio. Mas depender da graça do Senhor, ninguém mais quer. E quando vem logo o sofrimento, a primeira coisa que fazem é dizer: por que, Senhor? Por que isso? Eu não mereço tamanho sofrimento. Mas, irmãos, quando nós não confiamos na soberania de Deus, ou não entendemos os seus propósitos, aí sim nós vamos experimentar medo, preocupação, ansiedade. E você quer ver uma coisa? Não são poucos, são muitos, mas muitos cristãos que estão vivendo hoje com medo. Vivendo hoje desesperados. Vivendo hoje, vivendo o amanhã que nem chegou.
por conta do medo, preocupação, ansiedade e coisas que as pessoas não conseguem visualizar Deus agindo em meio ao sofrimento. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que o sofrimento ele traz muitos benefícios. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Essa noite você vai aprender biblicamente como extrair o melhor de Deus no sofrimento. E entender que o sofrimento, seja a área qual for, faz parte da vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele sofre, ele passa dificuldades. E você pode extrair o melhor do sofrimento através das Escrituras, e você vai entender isso nessa noite. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim as Escrituras: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Pedro está usando aqui uma analogia do ourives, aquele homem que trabalha no ouro, para ilustrar o benefício do sofrimento. Assim como o ourives usa o fogo para retirar a impureza do ouro, o que é que Deus faz? Ele usa as provações justamente para autenticar e purificar a nossa fé. Não pense que as provas que você tem passado são por acaso, ou que Deus está sentado, olhando tudo isso acontecer e não faz nada. É por isso que muitos têm desistido de seguir a caminhada cristã, porque sofrem e pensam logo o seguinte: mas eu não imaginei que era assim. Deus começou a abrir os meus olhos, mas logo veio uma pilha e uma bateria de sofrimento. Eu pensei que não era assim, mas saiba que Deus está usando o sofrimento na sua vida para autenticar, para fortalecer a sua fé, purificar mais e mais a sua fé. E percebam que esses versículos, eles nos ensinam que as provações são temporárias. Pedro fala, versículo 6, nisso exultais embora no presente. Por quanto tempo? Por breve tempo. E as pessoas deixam de se alegrar no Senhor, no sofrimento, porque pensam o seguinte: eu quero me livrar logo disso. Ah, pastor, o senhor não conhece as minhas lutas. Se o senhor conhecesse, o senhor ia ver como eu estou sofrendo. Mas claro, todo cristão sofre. O que nós não devemos deixar é de nos alegrar em Deus, porque a graça de Deus é suficiente na minha e na sua vida, mesmo quando os sofrimentos aparecem. Porque é muito fácil nós olharmos para o Senhor, poxa, a mesinha pronta, um café da manhã maravilhoso, mas e quando a situação aperta? Cadê o Deus? Onde está esse Deus? Aí começam a dizer, não, Deus é injusto, Deus não está olhando para mim. Mas a Bíblia mostra que as provações são temporárias. Trazem angústia, tanto física como mental. Ainda aqui em Pedro, sejais contristados. Sofrimento traz tristeza e vem sob muitas formas, por várias provações. As minhas provas são diferentes das suas, porque Deus não trata a mim da mesma forma que trata você. A maneira que Deus usa para nos tratar é o sofrimento, muitas vezes. Mas não quer dizer que da mesma forma que Deus trata da minha fé, Ele vai tratar da sua. E aí algumas pessoas acham, mas poxa, por que tem uns que sofrem, outros não sofrem?
se é cristão verdadeiro, sofre. Lida com um tipo de sofrimento. Se você é cristão verdadeiro e não tem sofrimento na sua vida, então eu sou obrigado a acreditar que a sua fé já está no limite, que Deus não precisa amadurecer a sua fé. E a Bíblia não ensina isso, porque através do sofrimento Deus prova a nossa fé. Ah, mas olha, tem que entender que Deus concede bênçãos a todos os seus filhos, graça sobre graça, mas não nos isenta de sofrimento, não. No mundo tereis aflições. Aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. E aí, se nada acontece na sua vida para aprimorar a sua fé, tem alguma coisa errada. O fogo aqui simboliza provações. O ouro, a nossa fé. E o valor que é descrito aqui é o produto final desse processo de purificação. O que é que Deus observa quando Ele usa o sofrimento na sua vida? Qual o resultado que Deus extrai? Que atitude você tem? Qual o seu comportamento quando Deus está enviando provações na sua vida? Eu já estou com a cabeça em 2013. Ah, mas se Jesus voltar antes, pastor, está vivendo antecipadamente? Não, eu estou me planejando para 2013. Mas eu estou esperando o Senhor hoje. Em 2013, nós vamos ter aqui uma série de mensagens voltadas para isso. Por que é que o cristão sofre, de fato? Deus está ou não no controle? Por que aconteceu aquele massacre com os judeus, o Holocausto, onde Hitler, ou talvez a figura do anticristo, será que Deus viu aquilo tudo e não fez nada? Por quê? Por que você liga a TV hoje e você vê pai estuprando filho de meses? E aí a gente pensa, onde é que está Deus? Por que você vê hoje pessoas matando por motivos banais? O cara buzinou para o outro no estacionamento, o outro se irritou, puxou uma arma e pô! Era um cristão. Onde está Deus em tudo isso? Por que os cristãos estão sofrendo? Deus deixou ao léu o seu povo? Então prepare o seu coração, porque nós vamos falar muito sobre isso, se assim o Senhor quiser. Vamos falar muito. Deus está no controle. E se a Bíblia fala isso, nós temos que crer. Mas precisamos de evidências de que Deus está no controle da situação. Porque, irmãos, uma fé provada é preciosa aos olhos de Deus e mais, nos dará gozo e a certeza de que somos cristãos verdadeiros. Não teremos dúvidas que somos cristãos verdadeiros. Porque se o ímpio sofre, deixa ele sofrer praticando a iniquidade. Mas é grato ao Senhor que o justo sofra fazendo o que é certo aos olhos de Deus. O sofrimento, ele prova a nossa fé. O sofrimento, ele também confirma a nossa filiação. Se você abrir em Hebreus, volte um livro das Escrituras, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. A partir do versículo 5. Hebreus 12, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. A partir do 4, vamos ler a partir do 4 para não ficar sem sentido. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem de quem? Do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não o quê? Filhos. Aí muitos fazem o que fazem, nada acontece. E se acham cristãos, e nada acontece. Não sofrem,
não têm uma intimidade com o Senhor, a sensibilidade já foi perdida e se acham filhos. Tem alguma coisa errada. Coração deve estar muito duro, Deus está falando e não está ouvindo, ou simplesmente não é filho, acha que é filho. E eu estou falando aqui, não quero falar de coisas absurdas. Por exemplo, talvez você saiba de algum cristão que diz assim: olha, eu conheço um cristão que é mentiroso. Eu vi um cristão receber um troco a mais e não devolveu. Isso são coisas tidas como absurdas no meio evangélico. Mas e as coisas menores, que muitas vezes são menosprezadas? Uma mentirinha boba no telefone, uma atitude errada para com o irmão, um menosprezo de olhar para com outro irmão. Ah, porque ele é assim, eu não gosto dele, eu não gosto dela, não quero conta. Ah, porque eu sou assim mesmo, eu sou duro, não vou nem falar com fulano de tal. E nada acontece na sua vida e você se acha cristão, cuidado. Porque o sofrimento confirma a nossa filiação. Deus corrige, Deus açoita a quem Ele ama. E nas atitudes mínimas, comportamentos que não agradam ao Senhor, Deus não te corrige? Então comece a perceber, será que eu sou filho mesmo de Deus? Porque isso que eu faço não é atitude de cristão. Eu contei uma mentirinha, isso não é atitude de cristão e nada me aconteceu? Cuidado, muito cuidado. Porque Deus, Ele é grande demais para deixar as mínimas coisas e os mínimos pecados passarem despercebidos no meio do seu povo. Sofrimento confirma a nossa filiação. Mesmo quando o nosso sofrimento é resultado da correção de Deus, a gente pode se alegrar e pode dizer: não, Senhor, obrigado. Eu olhei de forma indiferente para o meu irmão e o Senhor me açoitou. Obrigado, eu vou lá e me reconcilio com o meu irmão. Eu contei aquela mentira no telefone, eu achei que foi boba, Senhor, mas eu estou sentindo peso na minha carne, na minha alma. Obrigado, Senhor, eu vou lá desfazer o mal que eu fiz. Sofrimento, irmãos, nós podemos extrair do sofrimento a perseverança, porque o sofrimento ele produz perseverança. Avance aí, Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Falar de sofrimento em século 21, em igreja média e grande porte, é difícil, porque afasta as pessoas, mas as pessoas precisam saber que o povo de Deus sofre, pode extrair o melhor do sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim, Tiago falando com cristãos, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, maduros, íntegros, em nada o quê? Deficientes. Mas logo que vem o sofrimento, muitos cristãos desistem da caminhada, não querem mais saber do Senhor. Aliás, querem saber, mas de acordo com os seus motivos. Não, eu não aceito isso, Senhor. Olha, eu tenho que fazer algo para receber a recompensa do Senhor. Eu não posso estar sofrendo, eu sou filho e filha do rei. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar algo para Deus para receber de volta, porque Deus não me destinou para sofrer. A Bíblia está falando que nos destinou para sofrer. Mas podemos espremer o sofrimento e tirar o melhor de Deus do sofrimento. Através do sofrimento, nós podemos ser perseverantes. Você quer ver outra coisa interessante que nós podemos extrair do sofrimento? É que o sofrimento nos ensina a odiar o pecado. Lá em João capítulo 11, aquele evento da morte de Lázaro, no versículo 33, a Bíblia fala que Jesus se agitou no espírito e se comoveu quando ele vê Maria chorando pela morte do seu irmão Lázaro. Irmãos, aquilo ali, João 11:33, a palavrinha ali no original, mostra que Jesus se irou com a dor e o pesar que o pecado havia infligido na família de Lázaro. A ideia ali do versículo, João 11:33, é que Jesus, essa agitação,
é uma ira que ele tem, a ira santa de Deus, pela consequência do pecado. Porque o sofrimento nos ensina a odiar o pecado. O sofrimento também promove em nós autoavaliação. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, quando as circunstâncias são boas, é fácil louvar o Senhor. É fácil ser otimista com relação às coisas da vida. Porque você pode planejar, você tem uma certa e uma aparente segurança. Mas quando os problemas vêm, sempre nos tornamos impacientes com Deus, sempre questionamos a sua graça, sempre questionamos a sua soberania. Percebam pessoas que tiveram muito e de repente perderam tudo. Elas culpam indiretamente a Deus. Elas choram, lamentam. Por que, Senhor? Eu não mereço isso. Nós merecemos sofrimento. É o que nós merecemos. É por isso que o sofrimento promove em nós autoavaliação. Porque nessas situações de pesar, nós somos forçados a contemplar o mais íntimo do nosso coração e lidar com a nossa falta de fé. Porque não temos outro jeito. Ou a gente vai olhar para as circunstâncias e iremos lamentar e lamentar, ou então vamos olhar para os nossos corações e avaliar. Senhor, estou sofrendo, não está doendo, mas te agradeço, porque isso me torna e me faz ver que sou teu filho. Se o Senhor não poupou Jesus, quem sou eu para ser poupado de sofrimento? Deve despertar em nós autoavaliação. Sabe o que você pode extrair mais do sofrimento? Sofrimento, ele esclarece quais são as suas prioridades. Porque sempre quando tudo vai prosperando aos nossos olhos, os nossos corações, sabe como é que eles ficam? Divididos. Eu tenho as minhas empresas para cuidar, eu tenho o meu carro para abastecer, eu tenho esse tipo de comida que eu quero comer nesse mês, eu tenho um lustre novo para comprar, eu tenho um sofá novo, eu tenho isso, porque estamos prosperando. Então começamos a nos esquecer de Deus e as nossas prioridades, ao invés de buscarmos a Deus, direcionamos para as coisas. E nos esquecemos logo de Deus. O sentimento esclarece as nossas prioridades. Deus advertiu o povo dele antes de entrar na terra. Olha que Deus maravilhoso. Volte lá para Deuteronômio, Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 6. Olha que alerta nós temos da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 10. Deuteronômio 6, a partir do versículo 10. Se todo cristão tiver isso aqui em mente, ele vai viver como Paulo. Ele vai saber viver com pouco e vai saber viver com muito. Porque é Deus quem dá todas as coisas. Olhe Deuteronômio 6, a partir do versículo 10. Diz a palavra do Senhor: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Muitos prosperam e se esquecem logo do Senhor. É como eu falei aqui. Eu falei aqui o que o pastor Adriano, toda abertura de instituto, seminário bíblico, ele fala. O seminário fica assim, bonito, lotado. Mas ele diz, não é profetizando de maneira errada, mas nós não vamos chegar no final desse seminário com tanto de alunos que estou vendo aqui. Por quê? Porque Deus vai provar cada um de vocês, abrindo porta de trabalho, melhorando a situação de vida, e vocês vão definir quais são as suas prioridades. E sabe o que é que muitos priorizam? Trabalho. Não, pastor, mas eu preciso comer. Você precisa comer, mas onde está a sua fé?
Ah, mas ninguém vive só da fé. Não, você tem que ser racional. A fé bíblica, ela é racional. Não é uma fé cega. Mas a Bíblia ensina o quê? Que você deve buscar em primeiro lugar o quê? E a sua... E todas essas coisas vos serão acrescentados. Tem que trabalhar? Tem. Deus sabe disso. Tem que comer? Tem. Deus sabe disso. Aí ele diz lá em Mateus, os pagãos é que se esforçam demais por essas coisas, mas o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Mas onde estão as suas prioridades? É pecado trabalhar? Não. É pecado focar somente no trabalho. É pecado usufruir das coisas que o mundo tem, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Não. É pecado quando as nossas prioridades estão nas coisas do mundo. Então, irmãos, o sofrimento esclarece as nossas prioridades. Deus diz, vou te dar muitas coisas. Coisas que você não plantou, casas que você não construiu, poços que vocês não cavaram, mas cuidado para vocês não se esquecerem do Senhor. E a primeira coisa que muitos fazem quando prosperam é se esquecer de Deus. Então, irmãos, o sofrimento esclarece sim as nossas prioridades. E o sofrimento encoraja outros crentes. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Testemunho que Paulo dá dos cristãos em Tessalônica é único entre as igrejas que ele escreveu. E você vai perceber que frequentemente Deus tem usado o sofrimento de um crente para encorajar e fortalecer outro crente. Olha a reação dos cristãos em Tessalônica em meio às tribulações. Foi um exemplo para toda a região da Macedônia que Paulo menciona aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Olhe como o sofrimento encoraja outros cristãos. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e de quem? Do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita o quê? Tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você quer ver uma coisa? Eu escutei, eu ouvi, chegaram para mim e disseram assim, mas pastor, tinha uma pessoa lá na igreja que era tão fervorosa, mas a situação deu uma reviravolta e a pessoa começou a blasfemar de Deus. A pessoa começou a duvidar se realmente Deus a amava. Porque ela era tida como princesa dos olhos do Senhor. E de repente a vida dela deu uma guinada. E ela não está mais na fé, pastor. Porque o sofrimento apertou, ela pulou fora. Sendo que ela poderia usar, Deus poderia usá-la grandemente, o sofrimento que ela está passando, para encorajar outros. Irmãos, até no sofrimento nós precisamos